O mundo árabe entra na Era Moderna aproximadamente no começo do século XX, quando os primeiros poços de petróleo começaram a ser achados nos desertos. Essa nova e enorme riqueza, encontrada no coração das terras secas, impulsionada pelo trabalho de milhares de profissionais de engenharia de petróleo. No começo do século XX, o automóvel estava cada vez mais popular, e a exploração do petróleo árabe impulsionou ainda mais essa onda, fornecendo combustível barato e abundante. No início da exploração dos poços de petróleo árabes, o petróleo valia pouco. Litros e litros eram vendidos por alguns centavos de dólar. Mas a situação mudou nos anos 70 com a criação da OPEP, Organização dos Países Exportadores de Petróleo. Agora unidos novamente, os árabes deram um verdadeiro choque no mundo, aumentando repentinamente o preço do barril de petróleo. Esse choque impulsionou que novos poços de petróleo começassem a ser procurados pelo mundo afora, inclusive no Brasil. Mas novas fontes de petróleo foram encontradas nessa época, especialmente no Golfo do México, que fica no sul dos Estados Unidos. Atualmente, no ano de 2010, a OPEP produziu 40% de todo o petróleo do mundo, vendendo para todos os continentes, principalmente para a América e a Europa, que são pobres em petróleo. O Brasil, recentemente, deu um passo também para se tornar um produtor de petróleo, de classe mundial, com a descoberta do pré-sal brasileiro. Esses poços do pré-sal, descobertos em alto mar, vão transformar o Brasil, nos próximos 10 anos, também em um grande produtor de petróleo. O petróleo árabe, crise e revolução. Embora tenha garantido anos e anos de riqueza e prosperidade para o povo, o petróleo também representou um forte fator de crise no mundo árabe, com uma fonte abundante e simples de gerar dinheiro. A maioria dos países árabes deixou de investir em outros setores da economia, se tornando totalmente dependente das exportações de petróleo para viver. Isso não é bom, porque nos próximos 50 ou 100 anos, esse petróleo todo vai acabar e essas economias vão entrar em colapso. O petróleo também foi negativo para o mundo árabe, pois fortaleceu ditadores e governantes hereditários, reis e rainhas, que até hoje estão no poder, enfraquecendo a democracia e a liberdade nesses países. Por causa desse modelo econômico, o povo, com o tempo, foi perdendo renda. Alguns poucos acumularam bilhões e o desemprego chegou nas nuvens. Esses fatores, pouco a pouco, foram se acumulando e o povo foi ficando cada vez mais insatisfeito e ansioso para modernizar seus países. A revolução explodiu recentemente e um a um de todos os países árabes estão sendo afetados. Egito, Líbia, Líbano, Síria, Argélia. Um a um, a tendência é que todos os velhos governantes caiam. A democracia finalmente está voltando com força total no mundo árabe. Com certeza, a partir de agora, dias melhores virão. Reportagem. OTAN piorou o conflito na Líbia, dizem rebeldes. Catar enviará armas a grupos anti-Gaddafi. Os rebeldes líbios fizeram um acordo com o Catar para receber o novo armamento que precisam com urgência e estão em negociações com o Egito na tentativa de fechar o mesmo acordo. Segundo fontes da direção insurgente em Benghazi, reduto dos opositores do ditador Muammar Gaddafi, entrevistados pela agência de notícias EFE. As fontes também afirmaram que desde que a OTAN tomou o comando da operação aliada, a situação mudou totalmente para pior, já que seus bombardeios se repetem sobre as mesmas áreas, em vez de serem localizados nos arredores de Misrata e outras regiões onde seriam mais efetivos. Nesta segunda-feira, confrontos entre os rebeldes e as forças de Gaddafi tiveram como palco pelo quarto dia consecutivo a cidade petrolífera de Brega. Segundo a correspondente de Al Jazeera, Sue Turton, os rebeldes conseguiram avançar em direção a oeste com a ajuda dos ataques das forças de coalizão.
depois de terem recuado devido à ofensiva das forças do governo. Ainda de acordo com a repórter, os insurgentes estão com receio de avançar pela estrada principal na costa de Brega, devido às suspeitas de que as forças de Gaddafi teriam colocado minas ao longo da rodovia. Operações podem durar 6 meses. As operações dos aviões britânicos, que participam na manutenção da zona de exclusão, área na Líbia, durarão pelo menos 6 meses, afirmou o chefe da Real Força Aérea Britânica, RAF, em entrevista ao jornal britânico The Guardian. Estamos planejando com base em pelo menos 6 meses e a partir de então veremos, declarou o Marechal Stephen Dalton. Segundo ele, a Líbia é a atual prioridade da RAF e a operação no momento era sustentável e não coloca em perigo os esforços britânicos em outros lugares. Já os Estados Unidos informaram que vão retirar seus aviões do espaço aéreo líbio na tarde de hoje. Segundo informações da Associated Press, citando um oficial da OTAN, durante a manhã desta segunda-feira, os aviões americanos permaneceram na ativa devido a um pedido do órgão. Não foi informado se a retirada será permanente ou temporária. Itália reconhece o Conselho de Oposição a Gaddafi. A Itália reconhece o opositor Conselho Nacional de Transição, CNT, líbio, como o único interlocutor legítimo, e considera que as propostas de saída da crise do regime de Gaddafi não são confiáveis, afirmou nesta segunda-feira o ministro das Relações Exteriores italiano, Franco Frattini. A Itália decidiu reconhecer o Conselho, declarou Frattini, após o encontro com o enviado do CNT, Ali Al-Issaoui. O regime de Trípoli está enviando pessoas à Grécia para fazer propostas. Essas propostas não são confiáveis. Não é possível aceitá-las, disse Frattini, em referência a uma visita no domingo de um enviado do regime a Atenas para negociar uma saída para a crise na Líbia. 7 de maio de 2011. Itália vai fornecer armas aos rebeldes líbios. A Itália vai fornecer muito em breve armas aos rebeldes líbios para ajudá-los a defender-se das forças fiéis a Muammar Gaddafi. O combate prossegue no oeste da Líbia. Os italianos vão fornecer-nos armas e nós vamos recebê-las muito em breve, declarou à imprensa Abdel Hafiz Goga, o vice-presidente do Conselho Nacional de Transição, CNT, órgão político dos rebeldes. Em Roma, fontes do Ministério dos Negócios Estrangeiros precisaram que a Itália vai fornecer material de autodefesa aos rebeldes, no quadro da Resolução 1973 do Conselho de Segurança da ONU. A Itália não fornecerá armas de assalto, acrescentaram as fontes, sem mais pormenores. Os rebeldes reclamam regularmente armas para enfrentar as forças governamentais que combatem desde meados de fevereiro. Tal como a França e o Reino Unido, a Itália já enviou alguns conselheiros militares para Bengala, leste, sede do CNT, para ajudar os rebeldes a organizar-se. Segundo Abdel Hafiz Goga, o número de combatentes rebeldes a lutar em todo o país não ultrapassa neste momento a 3 mil pessoas. O vice-presidente do CNT indicou também que os ataques dos pró-Gaddafi estão a intensificar-se, um sinal, segundo ele, de que a pressão internacional está a dar os seus frutos. Parece que quanto mais desesperado está Gaddafi, mais descarrega no seu povo, observou. Os rebeldes perderam pelo menos 9 dos seus combatentes, este sábado em violentos confrontos perto de Zenten, nas montanhas Berbere, a sudoeste de Trípoli, e mais cerca de 50 pessoas ficaram feridas, várias com gravidade, segundo fontes médicas citadas pela agência AFP no local. O conflito na Líbia já fez milhares de mortos, segundo o procurador do Tribunal Penal Internacional, Luiz Moreno Ocampo.